Existe um tipo de solidão que quase ninguém percebe. Não é a solidão de quem é ignorada. É muito mais silenciosa do que isso. É quando as pessoas gostam de você, conversam com você, sorriem para você, mas quando chega o fim de semana, a foto aparece nas redes sociais e você descobre que todas estavam juntas, menos você. Ninguém foi grosseiro. Ninguém disse que você não era bem-vinda. Você simplesmente não foi lembrada. E depois de viver isso algumas vezes, algo muda. Você para de perguntar por que não foi convidada e começa a perguntar o que existe em você que faz as pessoas nunca escolherem a sua companhia primeiro. Se essa pergunta já passou pela sua mente, não tente respondê-la depressa. Jung percebeu que as dores mais profundas raramente nascem apenas da rejeição. Elas começam quando a mente transforma algumas experiências em uma história sobre quem você acredita ser. E é justamente essa história que vamos descobrir juntos. Porque existe uma diferença enorme entre não conseguir construir algumas amizades e passar anos acreditando que existe algo de errado em você. Essa diferença é quase invisível, mas pode mudar completamente a forma como você interpreta toda a sua vida. O mais curioso é que esse padrão raramente aparece de uma só vez. Ele se instala devagar. Você conhece alguém e durante alguns dias acredita que aquela amizade finalmente pode acontecer. Mas o tempo passa e tudo continua exatamente na superfície. As mensagens diminuem. Os convites nunca chegam. Você percebe que aquela pessoa criou intimidade com outras mulheres enquanto, com você, tudo permaneceu educado, distante, correto e vazio. Depois isso acontece outra vez e outra, até chegar um momento em que você deixa de criar expectativa. Quando alguém demonstra interesse em conhecer você, uma parte silenciosa da sua mente já responde antes mesmo de qualquer sinal de rejeição. Isso também não vai durar. O mais perigoso é que essa voz quase nunca aparece de forma consciente. Ela apenas influencia pequenas atitudes. Você evita demonstrar entusiasmo para não parecer carente. Guarda opiniões, sentimentos e até demonstrações de afeto porque ainda não sabe se é seguro mostrar quem realmente é. Do lado de fora, tudo parece apenas cautela. Mas, do lado de dentro, uma porta começou a se fechar há muito tempo. Jung analisou que certas experiências emocionais não desaparecem quando terminam. Elas permanecem vivas dentro da psique e passam a influenciar a forma como percebemos todas as experiências seguintes. Aos poucos, você deixa de esperar o mundo como ele é e passa a esperar o mundo como ele já foi um dia. E talvez seja exatamente aí que quase todas as explicações sobre mulheres sem amigas comecem a falhar. Porque se essa porta continua fechada, a pergunta talvez nunca tenha sido por que as pessoas não entram, mas quem a trancou primeiro. Essa é uma pergunta desconfortável, porque durante muito tempo parece mais fácil acreditar que o problema está sempre nos outros, que as pessoas mudaram, que amizades verdadeiras não existem mais, que hoje ninguém cria vínculos profundos. Tudo isso pode conter um pouco de verdade. Mas quando o mesmo vazio continua se repetindo em fases diferentes da vida, com pessoas completamente diferentes, vale a pena olhar para outra direção. Jung observou que algumas experiências emocionais deixam marcas tão profundas que continuam agindo mesmo quando já não nos lembramos delas conscientemente. A situação termina, mas a forma como a mente aprendeu a reagir permanece. É por isso que duas mulheres podem viver exatamente o mesmo acontecimento e sentir coisas completamente diferentes. Uma recebe uma resposta horas depois e pensa que a amiga deve estar ocupada. A outra sente um aperto imediato no peito, como se aquele silêncio confirmasse algo que ela já suspeitava. O curioso é que esse sentimento parece falar sobre o presente, quando, na verdade, muitas vezes está ecoando algo muito mais antigo. Aos poucos, você começa a interpretar pequenos acontecimentos como provas de uma história que já estava sendo contada dentro de você. Um convite que não veio deixa de ser apenas um convite perdido. Uma conversa que esfria parece confirmar que você nunca é prioridade. Um grupo formado sem a sua presença passa a reforçar a sensação de que existe algo na sua maneira de ser que impede as pessoas de permanecerem. Sem perceber,
Sua mente deixa de observar cada situação como algo novo e começa a procurar evidências para confirmar uma conclusão antiga. Esse é um dos mecanismos mais silenciosos da psique. Ela acredita que está protegendo você de uma nova decepção, quando, na verdade, passa a enxergar o presente através das lentes de uma dor que ainda não foi compreendida. E quanto mais isso acontece, mais natural parece agir com cautela. Você mede as palavras. Espera o outro demonstrar interesse primeiro. Evita mostrar o quanto gostou de alguém para não correr o risco de se frustrar outra vez. Do lado de fora, isso parece equilíbrio emocional. Mas do lado de dentro, existe uma parte sua tentando impedir que a mesma ferida seja aberta novamente. O problema é que essa proteção não escolhe quem deve ficar do lado de fora. Ela afasta também quem poderia construir algo verdadeiro. Depois de muito tempo, você já nem percebe que continua segurando a maçaneta. Acredita apenas que nasceu assim. E é justamente nesse ponto que acontece uma mudança ainda mais profunda. Porque, quando uma proteção permanece ativa por anos, ela deixa de parecer um comportamento e começa a aparecer a sua própria identidade. Esse é um dos momentos mais silenciosos da vida. Você deixa de dizer, estou passando por uma fase em que prefiro ficar sozinha, e começa a dizer, eu sou assim. Parece apenas uma mudança de palavras, mas não é. Existe uma enorme diferença entre viver uma experiência e transformar essa experiência na definição de quem você é. Aos poucos, você passa a acreditar que sempre foi reservada, que nunca teve facilidade para fazer amizades, que simplesmente funciona melhor sozinha. Algumas dessas características podem realmente fazer parte da sua personalidade. Mas Jung fazia uma distinção importante. Aquilo que nasce da sua essência produz paz. Aquilo que nasce de uma defesa exige esforço constante para ser mantido. E basta observar algumas cenas do cotidiano para perceber essa diferença. Você recebe uma mensagem e sente vontade de responder imediatamente, mas espera algumas horas para não parecer interessada demais. Conhece alguém com quem a conversa flui naturalmente, mas evita dar o primeiro passo para que a outra pessoa não pense que você está forçando uma aproximação. Tem vontade de compartilhar algo importante sobre a sua vida, porém muda de assunto no último instante. Não porque não confie naquela pessoa, mas porque uma parte de você aprendeu que mostrar necessidade pode terminar em decepção. Com o tempo, essas pequenas decisões deixam de parecer escolhas. Elas passam a funcionar automaticamente. É nesse ponto que Jung falava sobre a persona. Não como uma máscara usada para enganar os outros, mas como uma versão de nós mesmos construída para conseguir atravessar o mundo sem tocar novamente nas mesmas feridas. A persona costuma ser eficiente. Ela faz você parecer independente, controlada, forte e emocionalmente autossuficiente. O problema é que, quanto mais perfeita ela parece, menos espaço existe para que alguém conheça quem realmente vive por trás dela. E amizades profundas não nascem da perfeição. Elas nascem quando duas pessoas encontram um lugar seguro para existir, sem precisar controlar cada palavra, cada reação e cada emoção. Enquanto a persona faz todo o trabalho, as pessoas conhecem apenas a parte de você que aprendeu a sobreviver. A verdadeira mulher continua dentro da casa, observando tudo pela janela, enquanto a porta permanece fechada. Talvez seja por isso que tantas mulheres dizem sentir uma solidão estranha, mesmo quando estão cercadas de pessoas. Elas são vistas, mas raramente se sentem conhecidas. São admiradas, mas dificilmente se sentem compreendidas. E essa diferença muda tudo. Porque se a porta continua fechada apenas para proteger quem você foi um dia, existe alguém do outro lado que também está impedida de sair. E talvez essa seja a parte da sua história que você ainda não encontrou. Porque a pergunta agora já não é mais por que as amizades não permanecem. Também não é porque você se tornou tão reservada. A pergunta é outra. Quem ficou escondida atrás dessa porta durante todos esses anos? A maioria das pessoas acredita que aquilo que esconde é a própria fraqueza. Jung enxergava de outra forma. Muitas vezes, o que permanece oculto não é apenas a dor, mas também a capacidade de confiar,
de se entregar e de criar vínculos sem viver em estado de alerta. É como se, para proteger uma parte ferida, você tivesse trancado junto tudo aquilo que fazia essa parte se sentir viva. E sem perceber, começou a confundir segurança com isolamento. Basta lembrar de quantas vezes você quis enviar uma mensagem e desistiu. Quantas vezes pensou em aceitar um convite, mas encontrou uma desculpa para ficar em casa. Quantas vezes conheceu alguém interessante e decidiu esperar mais um pouco antes de demonstrar carinho, até que o momento simplesmente passou. Cada decisão parecia pequena. Separadamente, nenhuma delas parecia capaz de mudar uma vida. Mas juntas, foram mantendo a mesma porta fechada dia após dia. O curioso é que, enquanto isso acontecia, você provavelmente acreditava que estava apenas sendo cuidadosa. Só que existe uma diferença enorme entre estabelecer limites saudáveis e viver permanentemente em vigilância. Limites protegem a sua paz. Vigilância protege o seu medo. Limites permitem que alguém entre aos poucos. Vigilância faz qualquer aproximação parecer uma ameaça antes mesmo de ela acontecer. Essa diferença quase nunca é percebida por quem está vivendo esse processo. Afinal, quando uma defesa funciona por muitos anos, ela deixa de parecer uma defesa. Ela passa a parecer bom senso. E é justamente aí que a solidão se torna tão difícil de compreender. Não porque faltem pessoas ao seu redor, mas porque cada oportunidade de construir intimidade precisa atravessar um sistema inteiro criado para evitar sofrimento. Jung dizia que aquilo que permanece escondido continua influenciando a nossa vida, mesmo quando fingimos que não existe. E talvez a parte escondida da sua história não seja a mulher forte que você aprendeu a mostrar ao mundo. Talvez seja justamente a mulher que ainda acredita que seria bom ter alguém para dividir uma conquista sem medo de parecer frágil, alguém para ligar quando o dia termina mal, alguém diante de quem você não precise medir cada palavra. Essa mulher nunca desapareceu. Ela apenas ficou esperando em silêncio do outro lado da porta. E reconhecer isso não significa abrir a casa para qualquer pessoa. Significa perceber que a porta nunca foi construída para permanecer trancada para sempre. Porque quando você finalmente entende por que a fechou, surge uma possibilidade que antes parecia impossível: aprender a abri-la sem deixar de proteger quem existe aí dentro. É justamente nesse ponto que muitas pessoas desistem. Elas acreditam que a única alternativa é voltar a confiar como confiavam antes, como se fosse possível apagar tudo o que viveram. Mas a cura nunca exige que você volte a ser quem era. Ela pede apenas que você deixe de viver como se toda pessoa nova carregasse a intenção de repetir as dores antigas. Existe uma diferença enorme entre abrir a porta e escancará-la. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que só existiam essas duas opções. Ou mantinha todos do lado de fora, ou corria o risco de se machucar novamente. Jung enxergava um terceiro caminho. Um caminho em que a proteção não desaparece, mas deixa de comandar a sua vida. Aos poucos você aprende que confiança não é um salto, é uma construção. Ela nasce em pequenos gestos, em conversas que continuam acontecendo, em promessas simples que são cumpridas, em pessoas que permanecem quando já não precisam permanecer. O problema é que quando a mente vive esperando a próxima decepção, ela raramente consegue perceber esses sinais. Ela continua procurando aquilo que confirma o perigo e ignora aquilo que revela segurança. Talvez você já tenha conhecido pessoas que realmente tentaram se aproximar. Pessoas que escreveram primeiro, que insistiram algumas vezes, que demonstraram interesse sincero. Mas, como isso não combinava com a história que sua mente contava havia tantos anos, você interpretou esses gestos com desconfiança. Esperou que aquela aproximação terminasse. Imaginou que fosse apenas educação, ou acreditou que, mais cedo ou mais tarde, tudo voltaria a ser como sempre foi. A porta permaneceu fechada não porque ninguém bateu, mas porque você já esperava que ninguém permanecesse do lado de fora por tempo suficiente. É isso que torna esse processo tão silencioso. A solidão começa como consequência de algumas experiências difíceis. Depois se transforma em uma maneira de olhar para todas as experiências seguintes. E quando isso acontece,
O passado deixa de ser apenas uma lembrança. Ele passa a organizar o presente. A boa notícia é que a psique também é capaz de aprender uma nova forma de existir. Assim como uma ferida ensinou você a desconfiar, experiências diferentes podem ensinar que nem toda aproximação termina em abandono. Não de uma vez, não rapidamente, mas, pouco a pouco, a cada vez que alguém demonstra constância e você permite que essa constância seja vista. Porque a porta não volta a se abrir no dia em que o medo desaparece. Ela começa a se abrir quando você percebe que já não quer mais deixar o medo decidir quem pode entrar na sua vida. Essa mudança parece pequena, mas transforma tudo. Até então, era o passado que escolhia por você. Agora, pela primeira vez, é o presente que começa a ter voz. Você deixa de perguntar, como posso evitar outra decepção? E passa a perguntar, o que essa pessoa realmente está me mostrando? Parece a mesma situação, mas é uma forma completamente diferente de olhar. Em vez de reagir à memória de quem machucou você, começa a observar quem está diante de você agora. E essa talvez seja a maior diferença entre viver preso a uma defesa e viver de forma consciente. Jung acreditava que o amadurecimento psicológico não acontece quando eliminamos nossos medos, mas quando eles deixam de comandar nossas escolhas. O medo continua existindo. A diferença é que ele deixa de ocupar o lugar de quem segura a maçaneta. Você continua prestando atenção aos sinais, continua respeitando seus limites, continua dizendo não quando algo não faz sentido. Mas faz isso porque escolheu, não porque uma ferida antiga escolheu por você. Aos poucos algo curioso acontece. Você percebe que não precisa provar o tempo todo que consegue ficar sozinha. Também não precisa correr atrás da aprovação de ninguém. A necessidade de controlar cada aproximação começa a perder força. Você já não interpreta um silêncio como abandono automático, nem uma demora como rejeição inevitável. Pela primeira vez em muito tempo, permite que as pessoas revelem quem realmente são antes de decidir o lugar que terão na sua vida. Essa mudança parece acontecer nas amizades, mas ela começa dentro de você. Porque a verdadeira transformação nunca foi encontrar as pessoas certas, foi recuperar a capacidade de enxergá-las, sem que todas fossem confundidas com pessoas do seu passado. Talvez seja por isso que algumas mulheres dizem que, depois de um certo momento, tudo muda sem que elas consigam explicar exatamente como. Não foi o mundo que ficou mais acolhedor. Nem todas as pessoas se tornaram confiáveis de repente. O que mudou foi a forma de atravessar cada encontro. A casa continua a mesma. A porta continua existindo, mas ela já não permanece trancada por medo. Ela passa a ser aberta ou fechada por discernimento. E existe uma liberdade enorme nisso, porque discernimento aproxima quem merece entrar e afasta quem realmente não deveria permanecer. O medo faz exatamente o contrário. Ele afasta uns e outros sem fazer distinção. Quando essa diferença finalmente fica clara, a solidão deixa de parecer um destino inevitável. Ela passa a ser apenas uma fase da sua história, não a definição de quem você é. E é justamente quando essa compreensão nasce que uma última pergunta aparece, talvez a mais importante de todas. Se você nunca foi a mulher destinada a ficar sozinha, quem você pode se tornar a partir de agora? Essa pergunta não pede que você imagine uma nova versão de si mesma. Ela convida você a lembrar de algo que ficou esquecido durante muito tempo. Porque, quando uma defesa permanece ativa por anos, ela não apenas impede novas experiências, ela também faz você esquecer como era viver antes de precisar se proteger o tempo todo. É como caminhar durante tantos anos carregando um peso que, em algum momento, você deixa de perceber que ele ainda está sobre os seus ombros. Só nota a diferença quando começa a soltá-lo. Talvez você descubra que consegue iniciar uma conversa sem imaginar imediatamente como ela vai terminar. Que pode aceitar um convite sem ficar procurando sinais de que será deixada de lado. Que consegue demonstrar carinho sem sentir vergonha por isso. São mudanças discretas, quase invisíveis. Mas é exatamente assim que a transformação acontece. Ela raramente chega como um grande acontecimento. Surge em pequenos momentos que, isoladamente, parecem não significar muita coisa.
Um dia você envia uma mensagem sem esperar o pior. Em outro, aceita um gesto de afeto sem desconfiar das intenções. Aos poucos, a vida deixa de ser um lugar onde você precisa se proteger o tempo inteiro e volta a ser um lugar onde também é possível construir. Jung acreditava que o verdadeiro amadurecimento acontece quando deixamos de viver divididos entre aquilo que mostramos ao mundo e aquilo que escondemos de nós mesmos. Não significa tornar-se uma pessoa sem medo. Significa permitir que o medo exista sem entregar a ele o comando da própria vida. Porque há uma diferença enorme entre ouvir o medo e obedecer ao medo. Durante muito tempo, talvez eles tenham parecido a mesma coisa. Agora já não precisam ser. E quando isso acontece, uma consequência inesperada aparece. Você deixa de medir o próprio valor pela quantidade de pessoas ao seu redor. A amizade deixa de ser uma prova de que você é suficiente. Ela passa a ser um encontro entre duas pessoas que conseguem existir com autenticidade. Se alguém escolhe permanecer, isso deixa de preencher um vazio antigo. Apenas acrescenta algo bonito a uma vida que já não depende dessa confirmação para ter valor. É justamente nesse momento que a porta deixa de ser o centro da história. Ela continua ali, mas já não ocupa todos os seus pensamentos. Porque a verdadeira transformação nunca foi fazer com que mais pessoas entrassem na casa. Foi descobrir que durante todo esse tempo, quem mais precisava voltar para dentro dela era você. E quando essa volta finalmente acontece, a solidão perde o poder de contar a sua história. Ela se torna apenas uma página importante de um livro que ainda está longe de terminar. Talvez essa seja a maior descoberta de todas. Você nunca precisou se transformar em outra pessoa para construir amizades verdadeiras. Também nunca precisou aprender a agradar mais, falar mais ou esconder partes de quem você é para finalmente ser escolhida. O que precisava acontecer era algo muito mais profundo. Separar aquilo que nasceu da sua essência daquilo que nasceu das suas feridas. Durante muito tempo, essas duas coisas pareciam inseparáveis. Você acreditava que era naturalmente distante, quando na verdade estava cansada de se decepcionar. Pensava que não precisava de ninguém, quando apenas havia aprendido a sobreviver sem esperar que alguém permanecesse. Dizia que preferia ficar sozinha, quando muitas vezes o que realmente desejava era encontrar um lugar onde pudesse descansar da necessidade constante de se proteger. Percebe como essa mudança altera completamente a maneira de olhar para a própria vida? O passado deixa de ser uma sentença e passa a ser uma explicação. Explica por que algumas portas foram fechadas, mas já não determina quais permanecerão fechadas daqui para frente. É exatamente aí que a liberdade começa. Não porque você tenha controle sobre as pessoas que encontrará. Isso ninguém tem. Algumas ainda irão embora. Outras decepcionarão você. Nem toda amizade será duradoura. Mas existe uma diferença fundamental entre sofrer porque alguém fez uma escolha e viver acreditando que toda escolha dos outros confirma que existe algo errado em você. Essa diferença muda tudo, porque agora você entende que o seu valor nunca dependeu da quantidade de amigas que teve, nem da facilidade com que criou vínculos ao longo da vida. Seu valor sempre existiu antes disso. As amizades saudáveis não o criam, apenas o reconhecem. E talvez essa seja a verdadeira mensagem que Jung tentou transmitir durante toda a sua obra. A cura não acontece quando nos tornamos outra pessoa. Ela acontece quando deixamos de confundir as estratégias que criamos para sobreviver com a nossa verdadeira identidade. A mulher que um dia fechou aquela porta fez o melhor que podia com os recursos que tinha. Ela merecia compreensão, não julgamento. Mas a mulher que está ouvindo estas palavras hoje já não precisa permanecer presa à mesma decisão. A porta continua sendo sua. Você escolhe quando abrir. Você escolhe quem entra. Você escolhe quem permanece. E essa escolha deixa de ser guiada pelo medo para ser guiada pela consciência. Talvez você tenha começado este vídeo tentando descobrir por que nunca conseguiu manter amizades profundas. Mas espero que esteja terminando com uma pergunta muito mais importante. Quem você pode conhecer agora que já não precisa viver escondida atrás da própria porta? Se esta reflexão encontrou uma parte da sua história, escreva nos comentários apenas uma palavra.
recomeço. Talvez ela represente muito mais do que o início de novas amizades. Talvez represente o momento em que você finalmente voltou a encontrar a si mesma. E se esta conversa fez sentido para você, inscreva-se no canal, porque compreender a própria mente nunca é o fim da jornada. É apenas o primeiro passo para viver de uma maneira que, por muito tempo, parecia impossível.